Olá, povo querido da paróquia São Luís Gonzaga de Iumirê. Olá a todos os que nos acompanham pelo Facebook. Nesta noite nós vamos contar mais uma história de fé. Dia 19 de junho, festa do Sagrado Coração de Jesus. Uma festa muito importante, muito significativa na vida da Igreja. Festa em que nós recordamos, em que nós celebramos, em que nós manifestamos a nossa devoção à humanidade de Cristo. Esta devoção teve início lá no século XI, XII, quando principalmente São Francisco de Assis e alguns dos seus contemporâneos começaram a resgatar e a aprofundar a oração, a busca de Deus pela retomada, por olhar e contemplar a paixão de Cristo de um modo mais intenso. Esta contemplação, então, da paixão de Cristo, do seu sofrimento na cruz, deu origem à devoção à sua humanidade sagrada e que levou também, então, a esta devoção ao seu Sagrado Coração. Nós sabemos que quando Jesus, pregado na cruz, teve o seu lado aberto, o lado direito aberto, e do seu coração, desse seu lado jorrou sangue e água. Então, a partir deste acontecimento, deste fato, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi se estruturando. No século XVII, no ano de 1673, Santa Margarida Maria Alacoque teve algumas aparições, viu algumas manifestações de Jesus que se dirigia a ela, e foram estas aparições que revelaram então alguns dos elementos principais da devoção até hoje, que é a comunhão toda a primeira sexta-feira, a adoração eucarística nas quintas-feiras e a própria festa então do Sagrado Coração de Jesus. A devoção foi desenvolvendo então com o tempo, no início lá no século XII, depois no século então XVII, 1673, e no século XIX também uma religiosa, também declarada beata no momento atual, Beata Maria do Divino Coração, que viveu de 1863 a 1899. Ela morreu então no dia 8 de junho de 1899, quando a Igreja cantou as primeiras vésperas, celebrou então as vésperas desta festa do Sagrado Coração de Jesus. A festa mesma então do Sagrado Coração de Jesus foi reconhecida, instituída pela Igreja no ano de 1856. Então, apenas 7, 8 séculos depois do início de uma maior busca, vivência da devoção à humanidade sagrada de Jesus, do seu coração, da sua paixão, é que a festa foi se instituindo, para mostrar então que a caminhada de fé é uma caminhada lenta, progressiva, mas firme. Nós vemos que a festa do Sagrado Coração nos remete ao mistério pascal, o mistério da própria Páscoa de Jesus, do seu sofrimento, da sua morte na cruz. E nesta festa de hoje, então, por conta da festa do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos falar um pouco, vamos conhecer um pouco mais uma história de fé bonita em nossa paróquia, que é a história do apostolado da oração, que também tem uma origem bem anterior. O apostolado da oração nasceu no ano de 1844, então vejam que o apostolado da oração nasceu 12 anos antes da instituição da festa do Sagrado Coração de Jesus. Mas o que o Sagrado Coração, a festa do Sagrado Coração e o apostolado da oração tem em comum? Qual a ligação e a relação entre os dois, entre ambos? Na verdade, um dos pilares do apostolado da oração, do movimento de oração, hoje chamado Rede Mundial de Oração do Papa, um dos pilares do Sagrado Coração é exatamente do apostolado, é o cultivo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Este pilar foi assumido logo nos inícios, então, como vimos, aí os 12 anos depois da criação do apostolado, surgiu então a festa do Sagrado Coração de Jesus.
os elementos, né, históricos da criação, do surgimento, do desenvolvimento do apostolado da oração. Nós temos também então neste livro, né, chamado Manual do Coração de Jesus, um manual que mostra, que apresenta aqui, né, indispensável então para todos os núcleos e grupos de apostolado da oração no mundo. Para que nós tenhamos apenas então os elementos históricos da sua fundação, né, ele foi fundado na França, aqui conta um pouquinho a história, né, na França, num seminário da Companhia de Jesus. Por isso até hoje os jesuítas, né, são grandes propagadores, né, grandes difusores desta devoção, deste movimento, né, do movimento do apostolado da oração. E logo então no começo, né, nos primeiros anos, foi a ideia inicial, né, do grupo era auxiliar com orações os missionários que iam pelo mundo, né? O padre Francisco Xavier Gautrelet, lá na França, no dia 3 de dezembro então, de 1844, ele explicou para os jovens estudantes, né, que tinham muito zelo pelas missões, como as orações e os sacrifícios poderiam levar um auxílio precioso para aqueles que já trabalhavam então na missão, na vinha do Senhor. Então, um movimento missionário baseado na oração. Santa Teresinha do Menino Jesus, né, que nós conheceremos mais adiante, é padroeira das missões sem nunca ter saído do convento, para mostrar então a força da oração, a força que a oração tem. Mas vamos conhecer então um pouco mais, né, a história deste movimento na nossa paróquia, né, na nossa paróquia São Luís Gonzaga de Iomerê. Fui convidada há uns 14 anos a fazer parte da Associação do Apostolado da Oração e aceitei o convite e de lá adiante estou sempre ativa no que a associação precisa, nas missas, nos cantos, nas visitas aos doentes, enfim, tudo que for necessário, e estou disponível. E no momento estou como coordenadora do Apostolado da Oração, aqui da Matriz. Para falar do Apostolado da Oração da nossa paróquia, precisamos conhecer um pouco sobre como ele surgiu. E para isso, nada melhor do que ir ler a ata da fundação da Associação do Apostolado da Oração, na qual foram fundadas as duas associações, a da Matriz e a de São Paulo Apóstolo de Bom Sucesso. E assim iniciada, fazemos saber que, atendendo ao que nos requereu o reverendo Padre José Garzotti, vigário de São Luís, nesta diocese, haveremos por bem fundar, erigir e canonicamente instituir na Matriz São Luís e Capela de São Paulo Apóstolo do Rio dos Coxos, da mesma paróquia, a Associação do Apostolado da Oração, que se regerá pelos respectivos estatutos de acordo com o vigário, que procederá à nomeação dos diversos cargos dos novos centros. Para o cargo de diretor local dos ditos centros designados, o reverendo Padre José Garzotti, vigário da paróquia, e seus legítimos sucessores. Esta será transcrita no livro tombo da paróquia. Data e passada na Câmara Episcopal de Lages sobre o mesmo sinal e o selo de nossas armas, aos dias 15 de julho de 1935, Dom Daniel Ostin, bispo diocesano. Então, o apostolado da oração na nossa paróquia, né, foi criado pelo bispo da diocese da época, né, que era Lages, Dom Daniel Ostin. Sim. No dia 15 de julho, né? 15 de julho. Então, 5 meses depois, é bem importante nós termos presente, 5 meses depois da criação da paróquia, também foi criado, então, o apostolado da oração. Criado em 2 centros, né? O centro, então, aqui São Luís, da Matriz, e o centro São Paulo, né? Da Capela São Paulo de Bom Sucesso. O diretor, então, era o pároco da época, chamado vigário, ali na ata, e os sucessores, então os párocos que foram sucedendo, então
foram sendo e são os diretores, né, do Isso. apostolado. Mas assim, depois dessa criação oficial, Ivete, como que foi a organização mesmo, né? Como é que o grupo então surgiu? Ali a gente viu o documento que criou lá no dia 15 de julho, né? E foi aí sim em seguida, no dia 16, que já começou? Como é que foi ali? Então, e no dia 6 de setembro de 35, o padre José Garzotti convidou alguns membros que na época participavam tanto homens quanto mulheres, para uma reunião a fim de ver se aceitavam o cargo de zeladores ou zeladoras dentro do apostolado. Todos os convidados aceitaram e o padre convocou uma nova reunião para a primeira sexta-feira do mês de novembro, para escolher a diretoria do apostolado da matriz, assim composta. Na época, Dona Rosina Ré, presidente, Dona Adelaide Breda, secretária, e Dona Égide Santini, a tesoureira. Então ainda demorou alguns meses, né, desde a fundação lá oficial, né, o documento oficial, até realmente o padre conseguir, né, constituir o grupo, demorou alguns meses. Então foi no dia 6 de setembro. Isso. Então ele convocou algumas pessoas, né, para se tornarem associados, né, e dentre esses associados ele escolheu alguns para serem então zeladores. E desse grupo de zeladores, então, também um grupo de coordenação, uma diretoria, né? Sim. Com essas pessoas que nós ouvimos aqui, né? Dona Rosinha Reck, Adelaide Breda e Égides Santini. Muito bem. Então, desde o início, né, o grupo sempre teve alguém para coordenar, né? Para animar, né? A função da coordenação como animadora do grupo, né? Atualmente, quem é que faz parte, então, da coordenação atual, Ivete? Então, agora, como presidente estou eu, Ivete, como vice-presidente a Adenina Tasca, a secretária Maristela Serighelli, vice-secretária Fabiana Pelle, tesoureira Marilde Bride e vice-tesoureira Elisete Farenzena. E o nosso diretor espiritual, o nosso querido Padre André. Muito bem, então essa é a missão que todos nós temos então, né, de continuar zelando por essa devoção, por esse grupo, né, por todas essas pessoas. Por falar em zelar, né, nós ouvimos já lá na criação que houve um grupo de zeladores, de zeladoras, né? Sim. Ainda existe? Como é que está esse grupo, assim, dentro do apostolado? Como é que funciona esse trabalho, então, dos zeladores? Fala um pouco para nós dessa missão também dentro do apostolado. Bem, as zeladoras, dentro do apostolado da oração, elas costumam se reunir cada 2 meses, juntamente com o diretor espiritual, para discutir os assuntos do apostolado. E as zeladoras, qual o trabalho das zeladoras? Zelar, cuidar, visitar, rezar e se preparar para todas as primeiras sextas-feiras do mês que a missa, a adoração aconteça da melhor forma possível. O grupo todo de associados, né, é um grupo que passa de 100 pessoas. Muitas dessas pessoas acredito que estejam já também numa idade mais avançada, né? As zeladoras têm alguma atividade com essas pessoas que às vezes não podem vir na igreja? E fala também um pouco dos associados, então, como um todo. Sim, elas têm sim um trabalho, as zeladoras. Hoje, atualmente, a Associação do Apostolado da Oração aqui da Matriz, ela conta com mais 148 associadas. E dentro dessas, as zeladoras também, que o trabalho delas é zelar, cuidar, ver se alguma idosa precisa de levar, por exemplo, o bilhete mensal para a oração do dia, né? E, enfim, elas estão sempre dispostas a fazer o trabalho delas, porque zelar é a obrigação das zeladoras. Elas fazem como que uma ponte entre a associação e os momentos aqui vivenciados na igreja de encontro, né, com as pessoas
impossibilitadas de vir, né, levando o bilhete mensal que todos os meses o Apostolado da Oração distribui. Sim, isso mesmo. Também uma das missões delas, então. Sim, isso mesmo. Muito bom. E aí, como que a devoção é cultivada aqui na nossa paróquia hoje, né? A devoção ao Sagrado Coração, essa missão, então, do Apostolado da Oração, como que o apostolado trabalha, por assim dizer, né? Age, enfim, atua. Então, a festa do Sagrado Coração de Jesus é comemorada sempre na segunda sexta-feira, depois de Corpus Christi. E nós costumamos, ainda nesse dia, acolher as novas associadas e fazer uma confraternização após a celebração. Além disso, essa devoção também é cultivada em nossa paróquia todas as primeiras sextas-feiras de cada mês. Nós costumamos fazer a adoração e logo após a celebração da Santa Missa. Muito bem, Ivete, muito obrigado então por compartilhar conosco, né, um pouco da tua história pessoal no Apostolado da Oração, também da história do apostolado na nossa paróquia, né, e da atividade atual, né, que permanece ali por mais de 80 anos, trazendo presente, né, essa experiência do amor de Deus entre nós. Sim, e que o Sagrado Coração de Jesus nos acompanhe, nos conforte e nos dê muita força para que essa associação continue a seguir adiante. Sagrado Coração de Jesus, temos confiança em vós. Ouvimos então mais uma bonita história de fé em nossa paróquia São Luís Gonzaga, em nossa querida Iomerê. Uma história de muitos anos, mais de 80 anos, como nós ouvimos aí no relato, né, da Ivete, coordenadora do Apostolado da Oração na nossa Igreja Matriz. E ao longo desses mais de 80 anos, né, não apenas o centro do Apostolado da Matriz, mas também o centro do Apostolado de Bom Sucesso, que oportunamente nós vamos conhecer, ouvir um pouco mais da história também deste outro centro de oração do Apostolado. Nesses mais de 80 anos, né, esses dois centros mantiveram viva, mantiveram acesa a chama da fé nas orações de todas as primeiras sextas-feiras, nas missas de todas as sextas-feiras, nas orações cotidianas, né, o oferecimento diário é um dos programas de vida do Apostolado da Oração, a devoção a Nossa Senhora, o culto, né, a Jesus presente na Eucaristia, enfim, estes elementos importantes que sustentam a nossa vida de fé. Somos muito agradecidos também por todos os associados, né? mais de 140 aqui na Matriz, perto também de 100 no Centro de Bom Sucesso, um número muito grande então de cristãos e de cristãs que se dedicam à oração. As orações nos sustentam. Foram as orações que levaram Jesus a enfrentar e suportar a cruz. A oração, a conexão com Deus, essa busca constante de estar em sintonia com Ele, deve nos fazer viver cada dia mais intensamente. E nós podemos também, né, no dia de hoje, ainda temos algumas horinhas, né, antes de dormirmos, antes do dia terminar, nós podemos ainda fazer, né, quem de repente não pôde, né, em função também das atividades e o trabalho deste dia, fazer a celebração dominical que a nossa diocese tem proposto, celebração dominical Igreja Doméstica. Temos uma celebração específica para a festa do Sagrado Coração de hoje. E que nesta festa, celebrada então em família, possamos experimentar o amor que brota do coração de Jesus. Coração, símbolo de amor, símbolo de vida, irriga, distribui o sangue, distribui os elementos necessários, também é sede dos sentimentos e das emoções e nos faz sentir o quanto vale a pena viver, o quanto Deus nos ama, pois é no coração, no profundo do coração que Deus nos fala, que nos impulsiona a viver a cada dia. Que Deus então ilumine e abençoe a cada família, a cada pessoa que neste dia também se une ao seu coração. E peçamos a sua bênção e proteção. Que o amoroso coração de Jesus derrame sobre nós as suas graças e suas bênçãos. E que a bênção e a proteção de Deus se derrame sobre cada um de nós e sobre todas as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós.
Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.